Boa noite, estamos começando mais uma edição do Estúdio 15, um espaço de conversa, análise e informação sobre os principais assuntos da Paraíba e sobre as eleições 2026. Hoje nós vamos conversar com uma das principais lideranças políticas do nosso estado, ex-deputado federal, candidato ao governo da Paraíba em 2022 e atual presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima. Ele participou diretamente da construção da chapa que tem Cícero Lucena como candidato ao governo, Diogo Cunha Lima como candidato a vice-governador e Veneziano Vital do Rego e André Gadelha, candidatos ao Senado. Pedro Cunha Lima é o nosso convidado para falar sobre essa união política, os compromissos assumidos para esta eleição e os projetos que esta aliança apresenta ao povo da Paraíba. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio 15. Eu que agradeço demais, Paulinho, é uma alegria para mim poder participar dessa conversa aqui no Estúdio 15. Temos muito o que debater, é um momento do nosso estado e do nosso país que pede uma reflexão profunda, né, sobre o que está por vir, então é muito bom participar aqui desse encontro. Seu nome chegou a ser cotado para assumir a cabeça de chapa, ser governador, candidato a governador da Paraíba, né? O que aconteceu? Por que você declinou dessa ideia? Foi uma decisão pessoal? Foi o que aconteceu? Toda candidatura envolve o apoio de um coletivo. Desde o final da última eleição, em 2022, onde tive a oportunidade de cumprir com um papel e sou muito grato pelo apoio que recebi, de todos que estiveram ao meu lado, todos que acreditaram em mim. Desde o final da eleição, eu coloquei que eu não seria obstáculo para que a gente mantivesse uma unidade no nosso campo político das oposições e que, se tivesse um nome pontuando melhor do que o meu nas pesquisas e se tivesse alguma outra candidatura que tivesse, né, o apoio dessa base política no campo das oposições, eu não seria obstáculo e foi isso que aconteceu. A candidatura de Cícero, a rigor, ela nasce porque em todas as pesquisas que se fez, no último ano, o nome de Cícero aparecia em primeiro lugar. Com as pessoas com quem eu conversava, né, do nosso campo político da oposição, a maioria dos prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas, lideranças de várias cidades, a esmagadora maioria colocava que, rapaz, Pedro, a gente tem que abrir espaço para a chegada de Cícero, é importante que ele possa ser incorporado ao nosso bloco. Então, de maneira muito tranquila, eu lhe digo com muita sinceridade, Paulinho, o mais importante para mim não é eu necessariamente estar no exercício do mandato. Aquilo que mais tem a minha atenção, o que mais me preocupa é que decisões sejam tomadas na direção do óbvio, né? Não faz sentido uma escola estadual, como aconteceu em Soledade e em tantas outras escolas, desde o começo do ano tá sem aula de português porque não tem um professor. E ter que uma mãe ficar fazendo um vídeo cobrando para o filho dela ter uma aula de português. Isso está errado. A gente tem que ter um governo que garanta que toda escola vai ter o professor das disciplinas. Não é admissível que uma escola esteja bicho na merenda, lava na merenda, cabelo na merenda, né, barata na merenda, como houve, né, denúncias espalhadas pelo estado inteiro. Então, de maneira muito tranquila, serena, né, recuei de uma candidatura para fazer um movimento coletivo, em parceria com o senador Veneziano, que é um quadro importantíssimo desse campo das oposições, com todo esse campo, né, o deputado Romero, os deputados estaduais, enfim, todo esse nosso bloco para abraçar a candidatura de Cícero. E aí, para dar sequência a outra pergunta que sempre me chega nessa direção, e por que não ser candidato a deputado, a disputar o Senado? Eu estou muito focado e, se um dia tiver a oportunidade de passar pelo Executivo, é aquilo que me motiva na vida pública em termos de disputa de eleição. Eu já tive a oportunidade de exercer 2 mandatos na Câmara dos Deputados e tenho motivação para disputar o Executivo. Como se entendeu que o melhor caminho seria através da candidatura de Cícero, estou cumprindo um outro papel, fazendo minha militância e minha pregação. Você é professor, é focado especificamente na área de educação, é também advogado. Como é que você consegue conciliar tudo isso com família, com campanha? Porque seu irmão também está na campanha, né? Você não está diretamente na campanha, mas está diretamente ligado à campanha, né? Qual tem sido a tua contribuição nesse ano? Como eu concilio saindo daqui, eu vou terminar de preparar a aula de amanhã. Amanhã eu dou aula uma vez por semana, então eu consigo conciliar porque é uma manhã, mas apenas um dia na semana. Mas claro que requer trabalho, preparar a aula, corrigir prova, preparar a prova,
Tudo isso, claro que quem é professor, professora sabe, exige da gente disciplina, foco. Eu termino fazendo a política e a gente está no meio de uma eleição, mas sempre reservo um tempo para preparar a aula, para estudar. É algo que dá sentido à minha vida, eu gosto de estudar e faço com prazer também. Claro que também tem gente que acha que fazer um mestrado, fazer um doutorado é um prazo, é trabalho, é trabalhoso. Mas eu concilio dividindo o meu tempo, como todo mundo busca fazer. E a minha contribuição principal nesse movimento que a gente participa, ao lado de Cícero, de Diogo, é sobretudo naquilo que precisa ser feito na educação. Eu realmente, Polion, não consigo aceitar que alguns estados, como acontece em Pernambuco, o governo tem um programa de construção de creche, onde o governo do estado constrói a creche, equipa a creche, mantém a creche no primeiro ano, só depois que o governo federal começa a ajudar no financiamento da manutenção é que o governo do estado sai de cena para o município assumir essa responsabilidade. Aqui na Paraíba, o governo do estado lançou um programa de construção de creche, um pouco mais de 200 creches. Dessas obras, 200 e tantas, 111 estão paralisadas. Por quê? Porque foi um programa mal pensado, mal desenhado, mal implementado, mal executado. É só para ficar fazendo propaganda. E aí, isso é para o prejuízo de quase 12 mil crianças. Quando eu vejo uma criança de 2, 3 anos na rua, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: será que essa criança está numa creche? Porque se a gente mudar o começo da história, a gente muda a história inteira. O final é outro, né? O final é outro. Isso é uma coisa óbvia. É o lugar mais efetivo de combater desigualdade num país em que os 200 mil mais ricos, veja esse dado, os 200 mil mais ricos no Brasil concentram a riqueza dos 100 milhões mais pobres. Isso está errado, isso não é normal. E aí você, diante dessa desigualdade brutal que machuca tanta gente, não faz o básico, que é garantir uma vaga de creche, que é ter uma política pública do governo do estado que faça um programa decente, que funcione. Então, minha principal participação, quando eu fui conversar com Cícero, falar sobre política, quando ainda estava antes dessa movimentação para a disputa, eu falei: Cícero, não tem como eu estar apoiando uma candidatura ao governo se eu não tiver algumas garantias, sobretudo na educação, que é a minha principal bandeira. Falei do programa de creche, falei de um programa de alfabetização na idade certa, que a gente está tendo bons resultados e que bom que estamos tendo, mas o governo quer aparecer em algo que é muito mais trabalho do município. Para dar um exemplo específico, o material de apoio. Isso é importante que as pessoas saibam. A gente está no momento de discutir temas e de conscientização política, de debater o que acontece hoje no nosso estado. O material de apoio que o governo do estado fornece para a alfabetização, para ajudar o município, foi chegar em novembro, faltando um mês para acabar um ano. Não, isso não é aceitável. A formação que o governo se propõe a fazer, em termos de ajuda de alfabetização na idade certa, a primeira foi acontecer na metade do ano. Aí está todo mundo esperando a prova. Não adianta você ter um discurso que... aí você vê o governador falando, Lucas Ribeiro diz que a Paraíba deu um salto em alfabetização. Deu. Qual foi a ajuda efetiva do governo? Vamos discutir qual foi essa ajuda. Então, a minha principal contribuição é em alguns pontos na educação. Esse programa de creche, alfabetização na idade certa, estrutura das escolas. Visitei recentemente uma escola em Gurien, que você entrar na escola, um governo que diz que tem 4 bilhões em caixa. Para que 4 bilhões em caixa se dentro de uma escola tem uma caixa de gordura que, quando transborda, o aluno me diz: a gente não aguenta o fedor, termina a aula. Você entra no banheiro, não tem descarga. Não tem tranca na porta. E a realidade no interior parece que é pior ainda quando você foge dos grandes centros urbanos, como João Pessoa, Campina Grande, Patos, mas quando você pega as cidades menores, parece que é a coisa mais escandalosa ainda. Né? Também, são vários casos que não... E é outro ponto da conversa que tive com Cícero, que está no nosso plano de governo, junto com Cícero, Diogo, nós que vamos assumir essa responsabilidade de fazer algo melhor. E há de existir, fazer novas escolas é fundamental. E é muito bom que o Estado, que prefeituras tenham escolas de boa qualidade. E o Estado tem. Mas há de haver, Paulinho, um padrão que você garanta que todos estejam naquele padrão. A escola tem que ter banheiro, tem que ter internet, tem que ter esgotamento, tem que ter acesso à água. Todas.
né? Educação pública não se faz por amostragem. Não é você construir uma escola maravilhosa e está funcionando tudo bem ali, não é uma, são todas, não pode deixar ninguém para trás. Então, há de existir um padrão de estrutura, que isso é muito básico, a aprendizagem está muito além disso, né? Que todas as escolas na Paraíba, e tem que ter um governador que tenha isso debaixo do braço e tenha senso de prioridade, que não durma sossegado enquanto ele não tenha a certeza que todas as escolas estão naquele patamar. Então, esse é um dos pontos dessa agenda que foi colocada, a educação inclusiva. Existem pessoas com deficiência, alunos, que estão na rede municipal, isso acontece aqui em João Pessoa. Estão na rede municipal, quando chega a hora de ir para o ensino médio, o aluno, por não ter essa inclusão no ensino médio, pede para continuar na escola do município, para interromper a sua trajetória escolar, para repetir o 9º ano, para poder ter a devida assistência, o devido cuidado. E aqui tem um desafio profundo, complexo. Ontem visitamos o Instituto Brenda Pinheiro, em Campina, que faz um trabalho extraordinário, encantador, nesse olhar com os neurodivergentes, com os autistas. O poder público precisa acordar para isso. E é uma vergonha, inclusive, que o governo do estado não dá um centavo de ajuda para um trabalho fantástico do terceiro setor. Isso acontece em muitos casos. Então, a educação inclusiva está, entre outros pontos, a minha paixão é a educação, é o que me move, é o que faz com que eu esteja na política, é defender a educação. E o meu principal papel é observar nos estados, no nosso país, nos países, no resto do mundo, quais são as políticas públicas que dão certo, que dão resultado, que a gente precisa implementar para que a gente consiga combater a desigualdade. Esse é o meu mantra. E a realidade dos professores? O professor é desrespeitado na Paraíba desde que é aprovado no concurso. Ou seja, o professor ele nem assumiu, ele foi aprovado num concurso, estudou, se dedicou, conseguiu ser aprovado num concurso. Teve um concurso recente, mais de 2.000 vagas, algo em torno disso. Tem uma promessa do governo que vai chamar no começo do ano, não chama. Depois tem uma promessa que vai chamar em junho. De novo, não cumpre com sua palavra. O professor ele foi aprovado no concurso e começou o desrespeito antes dele começar o desempenho da sua função. Deixou para depois da eleição, em novembro, chamar esses mais de 1.000 professores, e são mais de 4.000 professores que estão aptos para serem convocados pelo governo do estado. Passaram no concurso. E a gente tem um governo que diz que tem dinheiro em caixa, a gente tem várias escolas sem professor, a gente tem professores aprovados desesperados porque precisam começar a desempenhar a sua atividade, e muitos, Paulinho, esse é um aspecto que pouca gente sabe, tem professor que estava na iniciativa privada, numa escola particular. Por ter sido aprovado no concurso e pela escola particular se organizar no ano letivo, desde o começo do ano, a escola já substituiu o professor. Porque não é interessante para a escola nenhuma você ter a troca de professores ao longo do ano letivo, né? Porque o professor vai criando familiaridade com a turma, enfim. Então, tem professor que perdeu o seu emprego para ser chamado no estado, não foi chamado no estado e está aí esperando. Esse é um aspecto. Tem professor, a denúncia mais recente que eu vi foi na Escola Severino Cabral, em Campina, 3 professores queridíssimos pela escola, efetivos, que vão perder parte da carga horária para poder acomodar um contratado. Por quê? Se os alunos gostam do professor, os professores estão desempenhando bem as suas funções, a gente está fazendo uma cobrança, fazendo pressão para impedir que esses 3 professores não sejam prejudicados por uma política pública do governo que não tem o menor respeito, né? Aí, para citar outro ponto gravíssimo, se deixar aqui eu fico falando de casos da educação, né, a conversa inteira. Conceição, São João do Rio do Peixe. Conceição, uma gestora, ela é aprovada num processo seletivo para ser gestora da escola, porque o novo Fundeb, e eu tive a oportunidade de lutar por ele, à época eu estava como presidente da Comissão de Educação, estabeleceu como critério a necessidade de ter seleção para os gestores. Acabar essa influência política que a escola que é de vereador fulano, a escola que é do deputado, da deputada... Não, até quando? Não está na hora de evoluir. Então, tem processo seletivo. Ok. Aí a gestora faz o processo seletivo, é aprovada, mesmo tendo o processo seletivo, por circunstância do palanque da cidade, o governo do estado, sem dar satisfação nenhuma,
né, no meio do ano letivo, afasta a gestora, inclusive juridicamente é questionável porque tem um processo seletivo, os alunos vão às ruas, isso está acontecendo agora. E é muito importante, assim, eu busco fazer uma pregação no sentido que as pessoas militem politicamente. Quando eu vejo uma aluna em Conceição, né, gritando, pedindo por justiça, porque a gestora está sendo perseguida por conta de um palanque na eleição, a gestora que fazia um trabalho de anos, o meu primeiro impulso é de solidariedade, é de dizer, você não vai gritar sozinha não, a gente vai fazer esse enfrentamento porque as coisas vão mudar. Vai chegar o momento em que teremos um governador, e é nisso que eu acredito, que quando um vereador, um deputado, uma liderança política, um prefeito, quem quer que seja, chegue pedindo o cargo para botar uma pessoa sua, cabe ao governador, à governadora de um estado, analisar qual é o trabalho que aquele gestor ou gestora está desempenhando, e se for um trabalho bem feito, é preciso que o governador tenha a coragem de dizer para o seu aliado político, meu amigo, me peça outra coisa, que essa aqui não vai dar para atender não, porque a gente tem que respeitar o que está acontecendo na escola, tem que respeitar os alunos. Não é pedir demais, né? Então, tem muito por fazer, tem muito para mudar. É um governo que se vangloria demais em sua propaganda, mas a gente tem um desafio de corrigir uma série de coisas. Para você que nos assiste no YouTube, se inscreva e deixe seu like. Se você nos acompanha pelo Instagram de Pedro, Diogo, André ou Veneziano, compartilhe nossa live e deixe seu curtida, tá bom? Voltando para a questão política, essa união que aconteceu nessa eleição agora das forças políticas lá de Campina Grande, né? Veneziano recebendo apoio de Romero, Bruno também apoiando Veneziano, e a chegada de Diogo na política também. Como é que foi esse processo todo, Pedro? É uma construção coletiva, né, que anima por a gente ter ao nosso lado pessoas que dão gosto de estar junto, né? Eu menciono, Paulinho, com uma sincera gratidão, o gesto que o senador veneziano me trouxe em 2022 foi algo que me conquistou profundamente, porque além dele trazer o seu apoio, a forma com que isso aconteceu é algo que eu não consigo esquecer, porque ele poderia, né, sinalizar que estava pronto para apoiar, mas fazer uma série de exigências, querer ocupar isso, aquilo outro do governo, não. É óbvio que, né, se eu tivesse vencido aquela eleição, Veneziano e tantos outros aliados iam governar comigo, né, que a gente governa coletivamente. Mas eu acho muito, para mim revela uma formação quando você não coloca a faca no bucho. E isso eu não esqueço. E além disso, no caso de Veneziano, depois desse movimento que ele trouxe em 22, a gente passou a conviver um pouco mais de perto. E é muito bom você, né, perceber que existe um trabalho que está sendo desempenhado com dedicação, com seriedade. Eu gosto de ver um senador do nosso estado levando esse mandato a sério, se dedicando. Você pode ter discordâncias ideológicas com o senador veneziano, e eu mesmo tenho em alguns momentos. Em alguns momentos a gente concorda ideologicamente, em outras, eu e ele, a gente pensa diferente. Ele tem um candidato à presidência, eu tenho outro. Ele defende a candidatura de Lula, eu defendo a candidatura de Ronaldo Caiado. Mas isso não me impede de perceber a importância de um mandato que luta pela duplicação da BR-230, que foi fundamental para a construção do Centro de Convenções em Campina, que tem sido fundamental para a chegada do VLT em Campina, né? Na contenção da barreira do Castelo Branco aqui em João Pessoa, foi o mandato de Veneziano que teve presente, né? Para a construção do Parque Paraíba, também aqui em João Pessoa, né? Destinando recursos para a saúde pública do nosso estado de uma maneira geral, né? Então, você pode ter diferenças ideológicas, como falei, mas você não vai conseguir dizer que não tem trabalho, que não tem, né, uma dedicação para honrar a confiança da Paraíba. Então é muito bom ter ao lado pessoas que motivem a gente de participar de uma luta, de se somar num processo, né, não só veneziano, né, o deputado Romero também cumpre um papel extraordinário, né, nessa nossa luta política, foi um extraordinário prefeito que honrou a confiança da cidade. Diogo chegando agora, eu sou suspeito, sou irmão, mas eu estou encantado, né, eu vou me permitir dizer surpreso, porque eu não imaginava que numa primeira eleição
eleição ele já tivesse, né, desempenhando tão bem, né, com um olhar tão atento a várias causas tão importantes, né, que o nosso Estado precisa de uma chacoalhada no poder público. Uma delas, né, a maneira de você incentivar quem empreende. É fundamental o poder público ter um olhar mais sensível para quem se dispõe a empreender, gerar emprego. O governo, o poder público, de modo geral, muitas vezes, além de não ajudar, ainda atrapalha. E Diogo, por ser empreendedor, ele tem essa sensibilidade. Um tema importantíssimo, que também é um dos principais pontos de atenção de Diogo, que é a segurança pública. Ele foi em Goiás entender quais foram as políticas públicas que o Estado adotou para gerar resultado. Quando ele voltou, ele relatava a conversa que teve com a Polícia Penal, inclusive, para o nosso orgulho, uma polícia que foi criada por uma ação efetiva do então senador Cássio. É muito bonito você ver o depoimento de quem faz parte da Polícia Penal no Brasil inteiro em relação ao trabalho que foi feito pelo então senador Cássio, para o nosso orgulho. Então, Diogo tem, de uma maneira muito arejada, a primeira eleição dele, cumprido um papel muito importante, e assim a gente vai se somando. Política pede que seja feita coletivamente, e é muito bom integrar esse bloco que busca entregar o seu melhor. E o DNA do seu avô Ronaldo, do seu pai Cássio, do seu tio Ronaldinho, do tio avô Ivandro, né? E a gente vê isso, o carinho das pessoas na rua. Eu fui testemunha de tudo isso porque eu acompanhei já 2 ou 3 caminhadas lá em Campina Grande, e a gente vê o carinho das pessoas, até pela semelhança com Cássio, né? Com seu pai. Diogo mais ainda. É a cara de Cássio, Diogo, né? E o povo abraça, até o pau da tira venta, foto, como ele está dizendo. Abraça, tira foto. Isso é interessante, essa empatia com o povo, né? Será que vai ter a mesma empatia social que seu avô teve, que seu pai teve? É sempre muito complicado repetir trajetórias, muito, né? Quando eu disputei minha primeira eleição, Paulinho, tinha gente que olhava para mim e dizia: só seja igual a seu pai. E eu sempre disse: olha, é difícil, porque cada um é cada um. Nós somos singulares em nossa existência. E temos semelhança. O que a gente tem em comum é uma formação. É uma escola que eu tenho muito orgulho de fazer parte da escola do poeta Ronaldo Cunha Lima. Tenho um profundo orgulho de ser também formado pela escola do menino de Campina, Cássio. E assim como Diogo, a formação que recebi não só do meu pai, mas da minha mãe também, Silvia, claro. Mas é difícil reproduzir. Eu tenho características, eu sou um pouco mais introspectivo, eu sou menos expansivo na rua. Diogo já é mais solto. Diogo tem mais esse carisma no contato com as pessoas. Eu tenho essa limitação para a política, mas que no fundo, né, o importante é que cada um dê sua contribuição e, sobretudo, que se faça com essência, né, que respeite as pessoas, que as trate com seriedade. A política é um lugar sério de fazer coisas sérias, de mudar a vida de quem pena muito ainda, numa realidade social que não é admissível. Eu não admito, e essas coisas precisam chamar a nossa atenção. Toda semana eu vejo uma pessoa dormindo na rua, e eu não admito isso. Eu não posso admitir isso. Isso tem que me inquietar. Eu não posso ficar sossegado vendo isso. E a mudança está na política. E aí a gente vê um bocado de troço de cabeça para baixo na política. A mudança está na política e a oportunidade está na educação. Na educação. E num país de cabeça para baixo, né, como é que tem uma pessoa dormindo na rua e o governo do estado acabou de contratar 134 contratos na educação, recebendo até 15 mil reais, sem dizer nem o que está fazendo? O governo do estado ainda não deu uma justificativa para isso. Por quê? Aí você vê, durante o São João, uma secretaria que faz uma festinha de São João, custando 300 mil reais, outro caso que aconteceu no governo do estado. A Granja Santana, que finalmente se deu um primeiro passo, eu passei 10 anos falando sobre isso. Eu passei 10 anos falando dessa Granja Santana, que não faz sentido ter um palácio para o governador. Está na hora da gente mudar o chip, pensar diferente. Aí, inclusive, numa das conversas com o Cícero, quando a gente estava ainda, né, dialogando sobre esse movimento, eu perguntei a ele: tu tem vontade de morar na Granja, Cícero? Porque esse não seria um tema que, eu só vou apoiar, mas é um tema que eu acho simbolicamente importante. E ele fez o compromisso, ele já tinha publicado, já tinha anunciado, né, de que a Granja Santana seria um parque sensorial. E a gente anunciou isso de maneira conjunta. Meses depois, o governo do estado, que bom, demorou, mas acordou. Deu um passo, porque não é a granja toda. O ideal é que fosse a granja toda, está na hora, não precisa daquilo.
Tem que ter um espaço para trabalho, né? Mas o governo anunciou um parque, parte da granja vai virar justamente o parque sensorial. Nessas horas, eu me sinto muito feliz e realizado, sabe, Paulinho? Porque não precisa ser eu que esteja com a caneta. Eu quero contribuir numa luta. E eu posso dizer e ter a sensação que nessa luta eu contribuí. Porque fiz essa pregação e essa pressão por 10 anos. Uma hora chega. Uma hora, né, o que é certo prevalece. O que é justo vence. O que é justo, né, a gente está dando alguns passos. Então, o mais importante na política, acima de qualquer coisa, é estar fazendo parte de uma corrente que busca mudar as coisas. Pedro, vamos falar um pouco sobre as ações de Veneziano pelo estado da Paraíba lá no Senado. Como é que você analisa a atuação do senador? Com orgulho. Eu mencionei aqui algumas ações e posso repeti-las porque são muito importantes para o nosso estado, né? A duplicação da BR-230 eu tenho acompanhado e veja, Veneziano tem um grau de acesso ao governo federal pela relação de amizade que ele tem com o presidente Lula que beneficia o nosso estado. Para você perceber isso, Paulinho, você não precisa votar em Lula, gostar de Lula. Não. Como eu falei, eu apoio Ronaldo Caiado. Mas eu tenho a capacidade de enxergar a importância de um mandato no Senado Federal para o nosso estado que traz o governo federal para perto. Na duplicação da BR-230, na chegada do VLT em Campina, a construção do centro de convenções também tem uma participação efetiva do senador veneziano. A construção, como falei, aqui no Parque Paraíba, aqui em João Pessoa, da contenção da barreira do Castelo Branco, também uma ação efetiva do senador veneziano. No custeio da saúde, isso pelo estado inteiro, infraestrutura também pelo estado inteiro. Não é à toa que Veneziano, e eu conversei com muitos prefeitos, são vários que apoiam o senador veneziano. Ele tem presença política no estado inteiro. E nas conversas que eu tinha, isso há mais de um ano, a frase que eu escutava dos prefeitos era: eu não tenho como não votar em Veneziano, pelo que ele fez pela cidade. Não tenho como. Tanto é que, apesar de uma estrutura gigantesca e de uma pressão tremenda, Veneziano está na oposição. Ter o apoio de prefeito estando na oposição não é tarefa simples nesse país de meu Deus. E apesar dele estar na oposição, ele conseguiu manter um apoio, né, significativo pelo estado inteiro. Trabalho. Ele trabalha. Vou ter, pela gratidão que carrego, eu já tinha, desde o final da eleição de 22, eu vou ter o gosto de retribuir esse apoio e botar o número de veneziano na urna. Esse trabalho, o reconhecimento desse trabalho, eu vou ter uma felicidade muito grande de, quando chegar no dia da eleição, apertar 155, ver a foto veneziana e reconhecer um trabalho que está sendo desempenhado pelo nosso estado. A Paraíba vai reconhecer a importância desse mandato. E nos 223 municípios, inclusive municípios onde ele não foi votado, né? Assim, sim, mas sim. Nem por isso ele deixa de ter esse compromisso, a diferença de compromisso e envolvimento com a política, né? Ele tem esse compromisso com a política. Sem dúvidas, e em temas importantes também, o fim da escala 6x1 é um tema importante para o nosso país. E a gente tem que debater produtividade também, porque quanto mais produtivo o país for, menor a carga horária precisa ser. Existe uma correlação. Os países que conseguiram diminuir essa carga horária cresceram em produtividade. Nesse debate da escala 6, do fim da escala 6x1, eu sinto falta da gente debater produtividade, para poder as coisas andarem juntas. Mas você é a favor? Eu sou a favor do fim da escala, assim como o veneziano, que tem um posicionamento importante em temas. Ele se posiciona, que é outra característica que eu gosto. Às vezes eu discordo. A gente não pensa 100% igual. Não. Tem momentos que a gente diverge, mas ele se posiciona. E é uma característica que eu gosto. Né? E se fundamenta também, né? E se fundamenta. E que, na maioria das vezes, em temas importantes como é esse do fim da escala 6x1, ele está do lado do trabalhador. Isso me representa. E aí eu volto tendo a confiança de que um trabalho continuará honrando a Paraíba. O fato de você não se candidatar nessa eleição significa que você não vai mais voltar para a política? Significa que você está dando um tempo? Significa o quê? Eu não saí de política, estou aqui fazendo política. É fundamental que a sociedade como um todo entenda que fazer política não é se candidatar necessariamente. Você não precisa se candidatar, botar sua cara numa matéria... Não.
Talvez eu me candidate no futuro, talvez não. Não sei, o tempo vai dizer. Uma certeza que eu tenho é que eu não vou parar de militar politicamente, porque isso dá sentido à minha vida. É claro que, né, você se candidatando, vencer na eleição, se eu tiver um dia na condição de prefeito e de governador, é claro que você vai ter a possibilidade de tomar decisões que interferem e impactam a vida de muita gente. E eu lhe falo, Paulinho, assim, me sensibiliza, é algo que realmente tem um significado grande para mim. Quando eu paro na rua e uma pessoa, né, diz, eu gosto das suas ideias, continue, né, você me representa. Quando você sente que existe uma conexão com pessoas e de que tem uma representatividade, isso lhe motiva. Então, imagino que eu até devo disputar uma nova eleição mais para frente, mas posso não disputar, aí o tempo vai dizer. Se em algum momento eu reunir apoio, né, eu tiver, meu nome ser aquele que possa representar um campo político, um conjunto de pessoas, estou pronto, preparado e me preparo cada dia mais para assumir. É um imenso desafio, né? A gente está num país que tem que superar muita coisa, então é um imenso desafio, mas fazer política eu não vou parar. Você está pronto, preparado, mas está querendo? Estou querendo, estou aqui, né? Estou aqui. E é claro que essa vontade de transformar as coisas é o principal combustível, né? Eu lhe digo assim, eu não tenho ambições empresariais, eu não tenho um projeto de vida assim que... Meu principal projeto de vida é participar de uma luta. É isso que, né, veja, às vezes as pessoas, ele não quer, ele quer pouco. Na verdade, porque eu não tenho a obsessão de botar um broche, de estar num mandato, de sentar numa cadeira, de ser governador, de ser deputado. Não tem essa obsessão. O que é que mais te decepcionou em Brasília, você como deputado? Né? Então, voltando assim, só para concluir esse raciocínio, quando eu não tenho essa coisa de, para eu ser feliz eu tenho que estar, não tenho que estar no mandato, definitivamente, eu tenho que participar de uma luta. E aí, ao participar dessa luta, um desdobramento pode ser uma candidatura, como foi em 22, e como pode ser numa próxima, quem sabe, né? Então, eu estou querendo necessariamente a todo custo estar no exercício do mandato? Não estou. Estou querendo transformar as coisas, estou. Quando eu vejo uma criança num sinal, meu irmão, sabe o que me vem? Eu tenho receio, primeiro, de ser um conformista. Estou com minha vida resolvida, sempre tive acesso a tudo, sou um grande privilegiado, e sou. E tá bom. Mas tem que ter a empatia, né? E quem não teve a sorte que eu tive? E aí, sabe o que me persegue, Paulinho? Uma coisa que, assim, eu não posso ter a covardia, e essa é a palavra, o sentimento, assim, de não lutar por aquela pessoa. Nem a covardia, nem a indiferença. E eu ocupo um lugar de possibilidades, políticas, inclusive. De poder transformar, eu tenho consciência disso, né? Pela trajetória, né, que já tive até aqui, né, pelos apoios que recebo, né? Então eu não quero ser um conformista que é indiferente, não. Eu quero lutar, e vou morrer lutando, porque eu tenho consciência que as coisas não estarão como eu quero nesse período que eu tenho, nessa passagem nossa, né? A vida é passageira, infelizmente as coisas não mudam do dia para a noite. Quando eu morrer lá na frente, se Deus quiser que demore, eu sei que ainda vai ter muita coisa fora do lugar, ainda vai ter muita inquietação dentro de mim, e eu espero preservar essa agitação, porque com o tempo, né, às vezes você vai, não vai mudar nunca, você vai perdendo eu não quero perder esse gás, né, mas quero fazer minha parte, quero chegar no final da minha vida e poder sentir que lutei, que tentei, como tentei em 22, não ganhei a eleição, tentei. Mas se tivesse feito isso, tinha ganho. Mas talvez se tivesse feito isso, teria perdido o sentido. Também não quero perder a essência. Mas você foi testado e teve mais de 1 milhão de votos. Então você tem um capital político significante. Eu gosto de uma frase que diz que voto a gente nunca tem, né? A gente sempre teve. Mas é claro, o que mais me anima não é nem o tamanho da votação, que claro que é o que mais me animou dessa votação, na verdade, foi perceber a força de algumas ideias. Eu provei um ponto, que falar sobre orçamento da Assembleia, que não é razoável,
Não é razoável a Assembleia Legislativa ter um orçamento que seja maior do que o da universidade estadual. Eu continuo, essas coisas precisam ser ditas para que elas mudem. Elas só vão mudar quando a gente tiver um volume grande de pessoas falando sobre isso e que a pressão for tão grande que se diga, não dá mais. Porque só vai na marra, né? É uma coisa que me entristece. Parece que é o terceiro maior orçamento do Estado, não é isso? É João Pessoa, Campina Grande. Grande. Até desatualizado desses números, mas o que eu tenho certeza é que dá para a Assembleia, convenhamos, e eu estou citando um exemplo, falava do orçamento da Câmara dos Deputados, falava do juiz que recebeu 500 mil em um mês, e outro juiz, aí Ministério... Tem excesso em todo lado. A questão do contrato da CAGEP, de privatização de... Ariano Suassuna falava que existe um Brasil real e um Brasil oficial. Não é nem Ariano, na verdade ele já puxou isso de uma outra referência. E isso é uma coisa assim que vai ser quando? Essa mudança óbvia. A gente vai esperar até quando? Nesse modelo, esse modelo está mofado, acabou-se. Tem uma frase de Álvaro de Campos que diz, né? O que aí está a apodrecer a vida, quando muito, é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. O que aí está não é nada, porque está completamente contaminado. E eu dou sentido à minha vida fazendo um enfrentamento. No dia que eu estiver na política, para não falar essas coisas, não faz sentido estar não, aí não. Para estar contando voto, para estar... Não. Na tua trajetória por Brasília, o que é que mais te decepcionou e o que é que mais te surpreendeu? O que mais decepcionou? Eu cheguei lá muito novo, 25 anos, e eu achava que o céu era mais perto, que a mudança ia ser mais rápida. Então, quando eu fiz um enfrentamento de fim de auxílio moradia, eu renunciei à aposentadoria especial de deputado, fiz um corte na verba de gabinete, renunciei ao aumento da verba de gabinete, apresentei projetos nessa direção de acabar com o carro oficial, de reduzir esses auxílios, seja para deputado, senador, desembargador, juiz, promotor, para todos. E eu não estou atacando nenhuma instituição, eu estou falando óbvio. Eu estou falando o que é justo, o que é certo. Um país que tem menos de 1/3 das crianças mais pobres com vaga de creche não pode pagar auxílio creche para uma autoridade. Estou falando alguma coisa que já tem um salário difícil de entender. E eu achava, como a gente vinha, Paulinho, naquelas manifestações 2013, 2014, as pessoas na rua, e eu via, rapaz, a gente está vivendo um momento histórico do nosso país que vai ter uma mudança profunda. Eu tinha uma crença de que a gente ia revisar o Brasil por inteiro, que hoje a maturidade e o tempo me ensinou que requer uma luta maior. Quando a gente vê o funcionamento do país como um todo, é um negócio assim, realmente, né? Eu lembro, eu pessoalmente pegando a assinatura para a PEC dos penduricalhos, essa que acabava com esses auxílios absurdos, né? E isso foi uma grande decepção, foi uma frustração. E depois, quando você vai passando o tempo, você vai fazendo uma pregação, apresenta projeto. É por isso que eu quero tanto o executivo hoje e não o legislativo, porque no legislativo, esse exemplo do fim dos carros oficiais. Teve um dia que eu estava indo para a Câmara dos Deputados, na minha frente tinha um carro oficial, placa preta, de determinada autoridade, do meu lado um mundo lotado de gente. Eu olhava para aquelas pessoas e ficava imaginando, minha mãe sempre disse, você tem que se colocar no lugar das pessoas. E eu olhava aquelas pessoas como olho hoje, é fundamental ter esse exercício de se manter sensível. E eu olhava para frente, para o carro oficial, um Azira, motor V6, eu lembro até hoje, um carro preto. E quem está no ônibus que pagou aquele carro, porque aquele carro é dinheiro público. E o grosso do orçamento público vem do trabalhador, porque a gente tributa muito o consumo. Eu disse, meu irmão, isso é uma indecência, a palavra é indecência. Apresentei o projeto para acabar com o carro oficial, praticamente. Só ficava carro oficial para presidente de poder, presidente da Câmara, do Senado, presidente do STF, presidente da República. Ficavam uns 5 carros oficiais, hoje deve ter, sei lá, eu não consigo nem chutar. Na Câmara dos Deputados mesmo é um desfile. Quando você chega, é carro do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, da primeira secretaria, da segunda secretaria, da terceira secretaria, da quarta secretaria, da ouvidoria, do não sei o quê, blá, blá, blá. E troca, né, com muita frequência, é uma coisa assim, né, que... Né. Aí eu apresentei, foi aprovado na primeira comissão, foi aprovado na segunda comissão, foi aprovado na terceira comissão, aprovado na Câmara dos Deputados. Eu digo, rapaz, esse negócio vai. Aí foi para o Senado, aprovado na primeira comissão, e isso eu falando com os deputados, com o negócio debaixo do braço e tal. Aí eu, rapaz, vai dar certo. Quando chegou a última etapa no Senado, apresentaram um recurso para que o projeto necessariamente tivesse que passar pelo plenário, o projeto está engavetado, está dormindo até hoje.
é claro que eu fiquei frustrado, porque para mim não serve apresentar um projeto, não serve fazer um discurso na tribuna. E não sei quantas pessoas compartilharam como pude viver isso. É importante, claro, você está... Mas eu quero o resultado. E aí frustra. E no final do segundo mandato eu não tenho vergonha de dizer que eu já estava com a energia menor do que no começo do primeiro. Foi quando eu disse, rapaz, não é para eu ficar aqui não. Eu tenho que... né? Hoje eu tenho vontade de estar no executivo, porque quando eu quiser fazer uma coisa, aí eu estou com a caneta na mão, a batida do bombo é comigo e vai ser assim. Claro que tem que fazer uma construção o governador sozinho ou o prefeito sozinho não faz o que quer do jeito que quer na hora que quer, mas tem uma capacidade de decisão muito maior do que no legislativo, onde você está num colegiado. Então tive frustrações, mas tive também momentos de muita realização. A aprovação do novo Fundeb, um dos principais marcos educacionais do nosso país nos últimos 10 anos foi a aprovação do novo Fundeb. Os 5% que necessariamente no Fundeb hoje vão para a educação infantil, eu posso ter a alegria de dizer que foi um deputado que é um militante da primeira infância. Eu estava lá em todas as reuniões do Fundeb, cada um dizia qual era a sua prioridade e eu dizia, sem esses 5%, o PSDB, e eu tive a confiança do partido, hoje eu estou no PSD, à época eu estava no PSDB, sou muito grato ao PSDB porque o partido disse, nossa posição no Fundeb é conduzida por Pedro. Eu conseguia falar por uma bancada. Então, quando eu dizia que eu não concordava, eram quase 50 votos que não concordavam. E nas reuniões eu dizia, sem os 5% da educação infantil, o PSDB não vota. Tentaram tirar. Ficou. Quando foi aprovado com esses 5%, no dia que foi aprovado, eu voltei para casa muito feliz. Porque a primeira infância é um momento do desenvolvimento, como a gente já falou aqui, mais decisivo para o combate às desigualdades e é um dos lugares mais negligenciados pelo poder público. Quando você vê o orçamento e vê quanto do orçamento está indo para a primeira infância, é um percentual ainda que não faz sentido. Então isso me deu uma realização. Tive momentos de alegria, mas também tive minhas frustrações. Qual é a tua expectativa para essas eleições? Mudar uma realidade posta. Vencer uma disputa dentro desse movimento no qual eu estou inserido, né, junto com o Cícero, com o Diogo, e a partir do ano que vem, e vou falar da educação, mas é preciso mudar em vários aspectos. Comentei aqui a prioridade que Diogo coloca no combate à criminalidade, em fazer uma segurança pública de maneira mais efetiva. Mas eu espero o dia em que o governo do estado seja um vetor de aceleração para que a criança na Paraíba mais pobre tenha vaga de creche. E eu sinto que o governo está fazendo por onde e está fazendo com senso de urgência. Eu quero já no primeiro ano de governo, e tenho esse compromisso de Cícero, essas escolas que estão nessa situação, como a escola João Ribeiro em Gurien, recebam uma reforma para ontem. A reforma tem que ter data para começar e tem data para terminar. Tem muita escola na Paraíba que espera uma reforma há não sei quantos anos e tem muitas escolas na Paraíba que estão em reforma há não sei quantos anos. Por quê? Porque não é prioridade, porque não incomoda o governo, não dói no governador uma escola estar naquele jeito. Eu espero para essa eleição ela ser fruto de um governo que a partir do ano que vem não admite que tem larva na merenda. Quando aparecer um bicho na merenda e falhas no governo, elas acontecem. Errar é humano. Mas no dia que tiver um larva em uma merenda, o governador tem que estar na escola no outro dia. O governador ir lá, botar a cara, pedir desculpa aos alunos, entender por que aconteceu e garantir que não vai mais acontecer. Porque isso gera, Paulinho, um efeito cascata. Quando uma escola que tem bicho na merenda vê que o governador foi lá e não se escondeu do problema, eu não quero um governador que só fale de coisa boa, não, do que está dando certo no governo. Não. Eu preciso de um governador que tenha coragem de botar a cara no que está dando errado. Para que a escola vizinha, quando vê que o governador foi lá, entenda o que é isso. É lava na merenda, bicho na merenda? Não. A preocupação da escola é dizer, rapaz, vamos cuidar melhor da merenda aqui, porque o governador não admite isso não. Qual é a mensagem que você passa quando aparece lava na merenda e o governador não diz nada sobre isso? Veja se Lucas Ribeiro falou alguma coisa sobre bicho em merenda. Procure. Não aparece. Deixa o assunto passar. Empurra propaganda e deixa o assunto passar. Qual é a parte ruim, qual é o aspecto mais prejudicial dessa postura?
se repete, porque passa a ideia de que isso é normal. Então eu espero que essa eleição seja o desdobramento que a partir do ano que vem não tenha mais bicho em merenda, tenha professor nas escolas, tenha programas de formação de professor, tenha um governador que... A gente precisa de um governador, e eu falo muito isso para Cícero, que quando ele encontre com um prefeito, a primeira pergunta na conversa, necessariamente, ele precisa olhar para a prefeita, para o prefeito e perguntar como é que está a alfabetização na idade certa no seu município. Está crescendo? Está faltando o quê? Como é que eu posso lhe ajudar? Aumente a alfabetização, que você aumentando o ICMS educacional, aumenta o repasse. Isso já acontece, porque o novo Fundeb obrigou. O Ceará começou fazendo isso, outros estados copiaram, a Paraíba não copiou por muitos anos e agora com o novo Fundeb nacionalizou essa política, ICMS educacional. Quando você tem um resultado na educação, o governo do estado repassa mais valor do ICMS para o município. Mas é preciso ter a cultura. A gente tem que ter um governador que fale sobre isso, para que todo mundo entenda que existe isso e que seja uma prioridade. Então eu espero que a partir do ano que vem a gente tenha esse governo do estado, que descentralize a saúde, que faça chegar água na torneira. É impressionante. Um governo que diz que tem 4 bilhões em caixa e não tem água na torneira das pessoas, esse dinheiro está servindo para quê? A gente tem que ter um governo mais popular, né, que esteja mais próximo dos mais pobres, que enxerguem os mais pobres, que coloque os mais pobres no orçamento e como prioridade, porque governo existe para combater a desigualdade. Hoje a gente tem um governo que está muito distante em vários temas, né, e eu espero que haja uma correção nesse sentido. Estou otimista, tenho esperança, não desisto da luta, vou continuar, né, defendendo um movimento. Se a partir do ano que vem eu estiver fazendo parte desse governo numa vitória nossa, eu quero, né, continuar numa linha de defender aquilo que acredito, o terceiro setor, para finalizar, e encerro com isso. Você vê que eu estava com saudade de falar, né? Começo a falar e não paro. A gente tem um terceiro setor. Ontem eu visitei o Instituto Brenda Pinheiro, em Campina. Uma mãe teve uma filha autista. A partir desse momento, a vida dela muda por completo e ela faz de tudo, para usar uma expressão que ela usou, Vânia. Ela cruzou um oceano para poder participar de um congresso sobre autismo, para poder entender o que é que ela pode fazer para a filha se desenvolver da melhor forma. Essa mãe criou um instituto que hoje atende 200 crianças, jovens, adultos com autismo. Na parte social, mais de 40. Sabe quanto o governo há mais de 10 anos, é o que a gente chama de terceiro setor, institutos, APAI, Instituto dos Cegos, Casa da Criança, enfim, são vários trabalhos. Sabe quanto o governo do estado coloca de recurso no Instituto Brenda Pinheiro? Um governo que tem 4 bilhões em caixa? 0. Sabe quantas crianças a mais poderiam estar sendo atendidas no mesmo espaço instalado, na mesma casa que ela tem? Basta chegar o recurso. 150 a mais. Uma criança a mais muda profundamente a vida não só daquela criança, mas de toda uma família. Eu não estou falando de uma, estou falando de 150. Esse é um trabalho do terceiro setor. Em 2022 eu falei muito de um programa que a gente chamava e continua chamando de cuidar de quem cuida. O governo do estado tem que ser um parceiro. Na Singapura, 90% da assistência social é feita pelo terceiro setor. O poder público financia e fiscaliza, porque tem um componente de amor pela causa que o terceiro setor... Como é que você vai trazer um envolvimento que uma mãe tem? Hoje eu conversei com outro pai de um filho com autismo também, que tem um outro instituto aqui em João Pessoa. Então, para concluir, eu espero que esse nosso movimento, que votar no 15 na eleição, represente a partir do ano que vem ter um governo do estado que reserve uma parcela significativa do seu orçamento, porque tem que ajudar para valer, para fortalecer esses trabalhos, reconhecer e fortalecer, porque aí você amplia o alcance. Imagina a APAI aqui em João Pessoa, em Campina, em Patos, em Areia, a gente tem, né, APAIs pelo estado inteiro, mas imagine se o governo do estado chegar junto para valer, para incentivar esses trabalhos. Então é outra
é outro ponto de atenção que eu coloco, é outra esperança que eu deposito, é por isso que eu estou aqui, né, fazendo parte desse movimento que espero vai conseguir fazer mais pela Paraíba. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ao nosso Estúdio 15, e fica à vontade para as suas despedidas. Eu que agradeço demais a você, Polion, a quem está nos acompanhando aqui. A gente está numa campanha muito curta, então a gente fazer uma palavra final aqui para lhe mobilizar. Você que está conectado com essas ideias, que acredita que a Paraíba precisa incorporar essas práticas, peça voto por Cícero, por Diogo, voto no 15, meus 2 senadores, Veneziano e o senador André Gadelha, são 2 parceiros que também merecem o seu voto, a sua contribuição é fundamental, sobretudo num instante em que a sociedade está tão distante da política, tão desacreditada. É muito importante que a gente multiplique essa mensagem para conseguir realizar algo melhor pelo nosso Estado. Obrigado de coração, foi muito bom estar aqui com vocês. E chegamos ao final de mais uma edição do Estúdio 15. Hoje conversamos com Pedro Cunha Lima, presidente estadual do PSD, sobre a construção da chapa liderada por Cícero Lucena, a participação de Diogo Cunha Lima, o apoio às candidaturas de Veneziano, Vital do Rego e André Gadelha ao Senado. Você pode rever essa entrevista e acompanhar outros conteúdos no Instagram de Vené e André. E a gente agradece pela sua companhia. Até a próxima edição do Estúdio 15. Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito pras causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Que se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente, escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas.